Fala, amados! Hoje vamos para mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar sobre a Klabin. Ela soltou o relatório, o resultado do terceiro TRI. Vamos dar umas conferidas nos seus principais aspectos. Vamos dar uma olhada no Investidor 10, como que tá seus múltiplos também. E no final, vamos trazer o dividendos que ela anunciou, a data com e o dia do pagamento. E no final do vídeo, eu dou minha opinião sobre a empresa. E vocês também, deixem aí no comentário a opinião de vocês, o que vocês acharam do relatório, seus preços tetos, seus preços médios. Vamos para o Investidor 10 primeiro, para o vídeo não ficar muito grande. Hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, na madrugada do dia 5/11, ela fechou cotação de R$ 3,68, devido a resultado, na visão do mercado, ter vindo bom. Ela teve quase 10 centavos de aumento nesse dia. Sua variação dos últimos 12 meses está cerca de 11,31% negativo, então está com uma forte queda, mesmo com essa alta do dia 4. Seu PL cerca de 12,30, então um PL pouco acima do máximo. Geralmente a turma gosta de 10 a 12 no máximo. Lá nos Estados Unidos chega até a 15 de PL. Um PVP de 2,22, ou seja, ela está custando o dobro do que vale, segundo o Investidor 10. E seu dividend yield dos últimos 12 meses dá cerca de 5,90%, quase 6%, que geralmente o mercado tem um valor alvo. Agora vamos olhar o seu resultado, suas principais informações, e depois vamos para os proventos. E o release de resultado, terceiro TRI 2025. Principal informação: EBITDA ajustado atinge 2,117 bilhões e receita de 5,4 bilhões no terceiro TRI de 2025, crescimento de 17% em relação ao terceiro TRI de 2024 e 9% em relação ao segundo TRI de 2025. Sua receita líquida foi de 15,5 bi nos 9 primeiros meses de 2025. Ele destaca o novo recorde de receita líquida consolidada, reforçando o avanço no ramp-up da operação e a resiliência do portfólio da Klabin. Sua alavancagem está cerca de 3,6 vezes, deu uma redução de 0,3 em relação ao segundo TRI 2025. Seu papel ondulado teve um aumento de 6,6% no volume de vendas em metros quadrados em relação ao terceiro TRI 2024. E teve um crescimento de 20% na receita líquida. Seu fluxo de caixa livre, nos últimos 12 meses, o fluxo de caixa livre ajustado somou 3,1 bi, dá um flow yield de 12,6%, e os seus proventos, cerca de 5,5% de dividend yield. Ela distribuiu cerca de 1,3 bi em provento nos últimos 12 meses, totalizando o yield de 5,5%. Que ele traz sobre sustentabilidade. Aqui ela traz o valor de mercado, cerca de 22 bilhões, com a cotação base no dia 30/9. Aqui são seus destaques financeiros. Volume de vendas teve um aumento de 6% em relação ao segundo TRI de 2025 e 14% em relação ao terceiro TRI de 2024. A celulose teve um aumento de 1% em relação ao segundo TRI de 2025 e 25% em relação ao terceiro TRI de 2024. O papel teve um aumento de 9% nos últimos 3 meses e 10% nos últimos anos. A embalagens aumentou 7% nos últimos 3 meses e 8% no último ano. Isso deu uma receita líquida 3% maior nos últimos 3 meses e 9% maior no último ano. Essas informações que ela nos trouxe de volume de vendas, que está em franca evolução. Suas vendas estão aumentando, mesmo num momento de mercado um pouco mais difícil. Que ela trouxe EBITDA ajustado, teve um aumento de 4% em relação ao segundo TRI e 17% em relação ao terceiro TRI de 2024. O seu lucro líquido ou prejuízo, ele teve um prejuízo líquido, cerca de 18% negativo em relação ao segundo TRI e
34% negativo em relação ao terceiro tri de 2024. E seu endividamento? Isso daqui é um ponto bom. Saiu de 29 milhões no terceiro tri de 2024 para 26 milhões. Saiu de 3,9 para 3,6, então ela vem diminuindo sua dívida líquida da EBITDA e vem aumentando suas vendas. Bom ponto. Boas informações. Que ela já traz alguns gráficos. Ó. Volume de vendas, 14% positivo de 2024 para 2025. E aquele destaque que é excluindo madeira. E o volume de vendas por produto no terceiro tri, cerca de 37% foi celulose, 27% embalagens, 19% cartões e 15% containerboard. E aquele receita líquida aumentou também cerca de 9% em relação ao terceiro tri de 2024 para o terceiro tri de 2025. E os por produto, as vendas por produto foi celulose 27%, embalagens 38%, cartões 22% e containerboard 11%. Ele exclui madeiras e outros também, e inclui craftliner, white top line e reciclados. Aqui é a composição do custo caixa. Ele teve um aumento de custo caixa desde 2024, do terceiro tri. Ele aumentou 13% do custo. No último trimestre, aumentou 2%. E nos primeiros 9 meses de 2024, em relação aos primeiros 9 meses de 2025, teve um aumento de 8%, saindo de 1,1 para 1,3. Aquele não inclui a parada de manutenção programada. Que ele traz no gráfico a composição do custo caixa do terceiro tri em relação ao terceiro tri de 2024. Ele saiu lá do terceiro tri de 2024 de 3,179 para 3,104. Então ele diminuiu o custo caixa em relação ao terceiro tri de 2024. E aqui a evolução do custo caixa, cada segmento, em relação ao segundo tri de 2025. Ele tinha 3,148, agora no terceiro tri de 2025, 3,104. Então ele está diminuindo, diminuiu 1%. É um ponto positivo. Aqui a evolução do seu EBITDA ajustado em relação ao terceiro tri de 2024. Ele teve um aumento de 17,3%, cerca de 312 milhões. Sem contar que no terceiro tri de 2024 o dólar estava 5,55 e agora está 5,45 o dólar médio, tá? Então, o preço da celulose caiu, já o preço do papéis e conversão subiu e o volume da celulose de papéis e conversão aumentou. Então, apesar da celulose estar mais barata, ele conseguiu compensar tanto no preço do papéis como no preço da conversão e aumentou o seu volume produzido, volume vendido de celulose, papéis e conversão. Então já é um ponto positivo. Aqui a evolução EBITDA ajustado em relação ao segundo tri de 2025. Ele teve um aumento de 3,8, cerca de 77 milhões. E aqui foi um pouquinho diferente, ó. O preço não só da celulose caiu, como o preço do papel também caiu. Só o da conversão que subiu. E ele conseguiu manter o volume da celulose, papel e conversão aumentando. E aqui ainda foi pior. A diferença do dólar médio foi ainda maior que no outro gráfico, que saiu de 5,67 para 5,45. Aqui ele fala sobre a dívida. Como podemos ver, o prazo médio de vencimento da dívida encerrou o terceiro trimestre de 2025 em 86 meses. Então, ele tem 86 meses ainda para pagar, sendo 105 meses para dívidas em moedas local e 81 meses para moedas estrangeiras. E sua dívida encerrada no terceiro tri de 2025 está em dólar mais 5,3% ao ano. Aqui ele traz o gráfico de dívida em dólar, cerca de 29 milhões. 76% desse valor é fixo e 24% é variável. E aqui a dívida em real, cerca de 6,2 milhões. 93% está indexado a CDI, 5% IPCA e 2% outros. Aqui deve ser IGPM, eu acho. Ele tem um caixa total de 9,7 milhões, sendo 27% está em dólar e 73% em real. Aqui a evolução do saldo de caixa no terceiro tri, ele teve uma evolução de 1,6 milhões positivo, saindo de 8
milhões para 9,7 milhões. Então a Klabin aumentou suas vendas, aumentou seu caixa, está diminuindo a dívida. Esse deve ter sido um dos pontos que fez o mercado gostar do resultado. Agora vamos olhar mais um ponto muito importante para quem investe na Klabin: o seu dividendo. Então vamos lá para o dividendo. O comunicado foi solto no dia 4 de novembro de 2025, então fresquinho. A Klabin comunica aos seus acionistas que, em reunião do Conselho Administrativo realizada no dia 3 de novembro de 2025, foi aprovada a distribuição e o pagamento de dividendos. Os dividendos dão um valor total de 318 milhões de reais. Lembrando que a Klabin distribui seus dividendos através do seu EBITDA ajustado. E o seu EBITDA ajustado foi 2,1 milhões. Pelo valor desse dividendo de 318, vai dar um payout de 15%. E a sua política de distribuição de dividendos traz uma margem entre 10% e 20% de distribuição de payout. Então, ela ficou exatamente no meio termo. E o valor correspondente às ações ordinárias e preferenciais, KLBN3 e KLBN4, vão ser pagos por ação 5 centavos. Já as unidades será pago cerca de 26 centavos. E o pagamento dos dividendos declarados será realizado no dia 19 de novembro, numa quarta-feira, exatamente daqui 14 dias. E a Datacom é no dia 7 de novembro. Então você tem até o dia 7 de novembro, que é na próxima sexta, para comprar a Klabin, aumentar a posição, se você também gostou do resultado, ou se faz parte do seu método de alocação. Lembrando que nada que apareça nesse vídeo de recomendação nem de compra nem de venda. Aqui ele fala que o imposto de renda, como vai ser dividendo e não JCP, será isento. Então, a Klabin soltou seu resultado no dia 4, antes de abertura do mercado. O mercado gostou do resultado, porque ela subiu no pregão de ontem. Já aproveitou para anunciar o dividendo. Então, fique esperto. Você tem até o dia 7 para aproveitar esse dividendo. A partir do dia 8 é ex-dividendo. Aí você não tem mais direito. Na minha opinião, é uma empresa muito boa, vertical, porque como podemos ver ali, ela é uma empresa de commodities. E sua principal commodities é a celulose. Mas ela não só exporta celulose. Ela faz craftline, papel cartão, mais um monte de coisa. Então ela é bem verticalizada. Se a celulose está ruim, tá com preço baixo, ela vende outros derivados da celulose, até poder a celulose voltar ao preço normal ou aumentar, e assim ter mais lucro, e através do seu EBITDA ajustado poder distribuir dividendos. Como podemos ver ali, ela está perto dos 6%, falta pouco, mas ainda não está 6% de distribuição de dividendos. Aí vai do seu método de alocação. Se você acredita que a empresa no futuro vai continuar aumentando suas vendas, seu lucro, e continuar diminuindo suas dívidas, ela tem forte possibilidade de chegar aos 6% de dividendos a partir do ano que vem, a partir de 2027. Não dá para saber, não dá para ter certeza, porque ninguém tem bola de cristal. Mas, na minha opinião, continua sendo uma ótima empresa. Deixa aí no comentário o que você pretende fazer. Se você vai continuar a aumentar a posição, vai entrar na empresa, vai manter neutro ou vai vender porque não gostou do resultado. E se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, dá essa força pro canal novo. Deixa o like e compartilhe com amigos e parentes. Muito obrigado. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. E nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também. E até a próxima.